Salve, salve galera, BMF na área para mais uma aula sobre a base matemática, certo? Agora, já que falamos sobre os conjuntos numéricos, o que a gente vai falar agora? Nós vamos falar sobre operações com esses números. Beleza. Você sabe quais são as operações que existem? Se não sabe, vamos ver agora. A primeira delas, a mais conhecida, é a soma. Que é o quê? É eu pegar um número, né? Número A, por exemplo, e somar com o número B. Lembrando, A e B são números, tipo 2, 3, 5, 4, entende? Qualquer número. O A é um número e o B é outro número. O que é a soma? É eu pegar esse A e somar com o B. O que é também agora a subtração? Subtração, também chamada de diferença, é o quê? É eu pegar esse mesmo número, qualquer, né? Qualquer número A, e subtrair B, que é outro número qualquer. Beleza? Eu vou falar aqui um exemplo, ó. 5 mais 3 igual a quanto? 5 mais 3, 8. Ou também 5 menos 3 igual a quanto? 2. Beleza? Aí existe também a multiplicação. Que é o quê? É eu pegar um número A e multiplicar com B. Certo? A gente representa essa multiplicação com esse pontinho aqui. Ou então a gente pode escrever assim, ó, A vezes B. Ou ainda, mais na frente, quando a gente for ver sobre números, né? Com letras, a gente pode representar AB. Beleza? Nesse caso aqui, como são letras, a gente pode escrever dessa maneira. Entendeu? E também existe a divisão. Que é eu pegar esse número A e botar embaixo o número B. Ou também a gente pode escrever assim, ó. Ou A dividido por B, certo? Ou ainda assim, ó. A barra B. São esses os principais conhecidos, essas formas, certo? Beleza. Além dessas 4 que eu falei, existem outras também, que é, por exemplo, a raiz, a potência, né? A elevado a B, ou então a raiz B de A. Só que essas não vêm ao caso agora. O que eu quero falar é sobre essas operações com os números racionais, né? Que é representado pelo Q. Lembra dos racionais? O que são os números racionais? Eles também são chamados de números fracionários. Ou seja, o que eu quero que vocês aprendam aqui? Eu quero que vocês aprendam a fazer essas operações aqui, com números, o quê? Números fracionários. Lembra? O que é um número fracionário? Por exemplo, 3 quartos. 3 quartos que eu falei. Ou também, por exemplo, 1 meio, não é? São esses tipos de número. E você percebeu aqui que esse número que eu falei, ó, 1 quarto, ou melhor, 1 meio e 3 quartos, tá vendo que eu escrevi eles 1 barra e o outro embaixo? A gente pode escrever isso de que forma aqui, ó? Como se fosse uma divisão, né? Então, um número fracionário é uma divisão. Então, eu vou dizer inicialmente que uma fração, ó, a fração, eu vou escrevê-la dessa maneira. A sobre B. Para não confundir com o de cima, eu vou escrever x sobre y. E digamos que eu tenha também uma outra fração diferente. Eu vou chamar de m sobre n, certo?
Esse x, esse y, esse m e esse n, todos eles são números inteiros, certo? Por quê? Porque eu posso escrever eles qualquer, ó, por exemplo, 2/3, 7/5. Esses números aqui, ó, sozinhos, eles são inteiros, mas aí eles vão representar uma fração, entendeu? O todo, ó, esse todo aqui é uma fração, esse todo aqui é uma fração, mas os números sozinhos, eles têm que ser inteiros, tá? Porque senão, se fosse uma fração, ficaria uma fração dentro de outra fração, aí já fica esquisito, já fica um pouco mais complicado. Mas beleza, dados essas frações aqui, ó, essas duas frações, quaisquer, tá? Quaisquer, x e y e m sobre n, quaisquer. A gente vai fazer primeiro a soma delas. Como é que a gente faz? Eu vou falar a forma literal, que é usando essas letras, e depois a gente faz um exemplo. Um exemplo, tá? Beleza. O que a gente faz inicialmente? Quando a gente vai somar frações, ou seja, x sobre y mais m sobre n. A ideia inicial, quando a gente pega qualquer fração, é deixar o número de baixo igual. Ah, eu não falei quem é o número de baixo, que é o de cima, né? O de cima a gente chama de numerador, tá? Não precisa lembrar esse nome. Só a fim de conhecimento. Numerador. E o de baixo a gente chama de denominador. Se um dia você esquecer, é só lembrar. Denominador. De baixo. Denominador. E o numerador, consequentemente, é o de cima, tá? Então, a gente tem que deixar esses dois aqui, ó, iguais. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode multiplicar a fração em cima e embaixo. Então, se eu pego, por exemplo, x e y, né, essa fração aqui, para eu deixá-la com os denominadores iguais, essas duas, eu faço o seguinte, ó. Eu posso multiplicar essa daqui por n, que é esse valor, e esse n eu multiplico pelo outro valor, ó, y. Eu meio que alterno os números, né? Alterno os números. Só que, se eu faço isso embaixo, se eu multiplico de baixo por o n ou por o y, a gente tem que fazer o mesmo com o de cima. Mexeu embaixo, mexeu em cima. Ambos são uma coisa só. Mexeu embaixo, mexe em cima. Entende? Então, em cima como é que fica? Ó, fica assim, ó, x vezes n, e embaixo y vezes n, mais o outro, m vezes y, e o outro n vezes y. Beleza? Percebeu agora que os dois são iguais? Ó? Y e n e y são a mesma coisa. Agora, existe uma regra seguinte. Ó, quando os denominadores são iguais, a gente basta somar os de cima. Quando esses números de baixo são iguais, a gente repete esse de baixo, n vezes y, e soma os de cima. Beleza? Ou seja, xn mais my. Ou seja, essa fração, essa soma de fração aqui, resultou em quê? Nesse valor aqui. Beleza? Vamos para um exemplo? Vamos lá. Se eu pego, por exemplo, 3/5 e eu somo com 2/3, 2/3, né? 2/3. Tá vendo que tem 5 e tem 3? O que a gente faz? A gente pega o 5 e multiplica pelo 3, que é desse daqui, né? E pega o 3 e multiplica pelo 5, que é o outro. Só que ao fazer embaixo, a gente tem que fazer em cima. E aí você faz, ó. Você faz lá, ó, 5 vezes 3, né? 5 vezes 3. E aí fica 3 vezes 3 mais 2 vezes 5. Certo? 3 vezes 3,
9. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. 9 mais 10, 19. 15 embaixo, repete. Ou seja, a soma dessas duas frações deu 19/15. Beleza? Tá ok. Agora você fez a soma, né? Você fez a soma. Agora a gente vai lá para subtração, ou também chamada de diferença. Beleza? Como é que a gente faz agora? Agora, a subtração, a gente faz como? Você pega lá a subtração, é a seguinte: x sobre y menos m sobre n. Essa é a subtração. Beleza? O que você faz agora? A mesma coisa da soma. A mesma coisa da soma. Só que agora vai ter um sinal de menos no meio. Então você pega lá, ó, o y multiplica pelo n e o n multiplica pelo y. Só que você tem que fazer embaixo. Se você fez embaixo, você mexe também em cima, nos dois. E aí faz lá, ó, o y sobre o y vezes n repete embaixo, né? E aí em cima fica como? X vezes n menos o m vezes o y. Pronto. Acabou aqui. Morreu aqui. E aí vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Só que trocar, porque aqui essa fração aqui, ó, ela é menor do que essa outra. E aí se a gente fizer uma menor menos uma maior, vai dar um número negativo. E aí, por enquanto, a gente não quer isso. Então vamos fazer o seguinte: 2/3 menos 3/5. Vamos lá. Mesma coisa, ó. 3 vezes 5, 5 vezes 3. Você multiplica eles alternado, entendeu? Pega o outro e multiplica esse daqui. Pega o outro e multiplica esse daqui. Só que ao fazer embaixo, você faz em cima também. E ao fazer embaixo, você faz em cima também. Pronto. 5 vezes 3. Em cima aqui, ó, 2 vezes 5 dá quanto? Dá 10. Pega o menos, repete. 3 vezes 3, 9. Pronto. 10 menos 9 dá 1. E 5 vezes 3 dá 15. Acabou. Morreu aqui. Subtração fácil, né? Então a gente acabou a soma e acabou a subtração. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer a multiplicação e a divisão. Como a gente representa isso? A multiplicação e a divisão. Só botar aqui. Multiplicação com as mesmas letras, tá? Só para representar. Multiplicação. Eu pego x sobre y e multiplico agora por m sobre n. Olha como é fácil. A multiplicação é a mais fácil de todas. Por quê? Porque se você tem uma multiplicação de fração, basta você pegar o de cima e multiplicar com o de cima e o de baixo multiplicar com o de baixo. Acabou aqui, ó. Morreu. Pronto, é só isso. Então você pega lá, por exemplo, ó, 2/3 e multiplica por 5/3. O que você faz aqui? 2 vezes 5, ou melhor, 2 vezes 5 em cima e 3 vezes 3 embaixo. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Pronto, acabou aqui, ó. Multiplicação de fração fácil. E agora a divisão. A divisão, ela já tem uma regrinha, mas ela também é a mesma coisa da multiplicação, basicamente. Olha como é fácil. Você tem agora uma divisão, né? Lembra que a divisão, aqui, ó, a divisão a gente representa dessa maneira aqui, dessa aqui ou dessa aqui. Na divisão de fração a gente vai usar essa representação aqui, para ficar mais fácil, tá? Para ficar mais fácil. Então eu tenho lá, ó, x sobre y, tudo isso dividido por m
sobre n. Beleza? Pronto. Lembra lá, ó, isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração. E tudo isso aqui é uma terceira fração. É como se eu tivesse aqui, ó, A sobre B. Consegue ver? Beleza. Como é que a gente faz? Essa regrinha aqui, ó, você tem que lembrar no fundo do seu coração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou seja, ó, repete a primeira, x sobre y. Repete o de cima, que é a primeira, e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se a segunda é m sobre n, o que é o inverso? É o inverter, né? É o inverter. Então, se eu tenho m sobre n, eu vou botar agora n sobre m. Isso é a multiplicação pela inversão. Ó, tem uma fração, eu inverto, ela fica dessa forma. Ao contrário, né? E agora você tem o que aqui, ó? Multiplicação de fração. E aí fica como? Fica x vezes n, como você aprendeu lá em cima, e sobre y vezes m. Vamos fazer um exemplo? Ó, olha como é fácil. Aqui já está incluso a multiplicação de fração. Eu vou pegar, por exemplo, 2/7 dividido por 3/5. Pronto, isso é uma divisão de fração. Essa fração dividido por essa fração. E tudo isso daqui é uma outra fração, certo? Qual é a regra mesmo? Repete a primeira. Quem é a primeira? 2/7. E multiplica pelo inverso da segunda. Qual é a fração da segunda? 3/5. Qual é o inverso de 3/5? 5/3. Acabou aqui, ó. Multiplica em cima com de cima, de baixo com de baixo. 2 vezes 5, 10. 7 vezes 3, 21. Acabou aqui. Esse resultado aqui é o resultado da divisão de fração. De 2/7 por 3/5. Certo? Então é isso, galera. Muito obrigado pela atenção. Encerramos aqui mais uma aula. E é isso. Até a próxima. Valeu!